Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal EUNBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos aí no quarto trimestre de 2018, o quarto e último trimestre, na lição dos adultos, e a revistinha traz por título, As Parábolas de Jesus, ou seja, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. Só para lembrar você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que você pode fazer uso desses slides em sua igreja. Abaixo do vídeo aí eu vou deixar o link para download em PowerPoint. Você pode estar utilizando aí nas suas aulas. Tenho certeza que fará uma diferença grande aí, tá certo? Se você não sabe como que é ministrado uma aula em PowerPoint, fica comigo aí até o final deste vídeo aí. Tenho certeza que você vai gostar e que você vai fazer uso aí na sua igreja. São centenas de igrejas espalhadas pelo Brasil que têm feito uso dos meus slides, e que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, professores, superintendentes e alunos das escolas bíblicas. Quero deixar aqui meu abraço para a missionária Maria Leia, está sempre falando comigo pelo WhatsApp. Minha irmã, Deus abençoe, estamos orando aí pela sua filha e que o Senhor vai dar vitória, tá certo? Sem mais delongas, vamos para a lição de hoje. Também não posso esquecer de mandar um abraço para todos os inscritos no meu canal, claro, E se você que está assistindo a primeira vez aí, não é inscrito no canal, já dê um pause no vídeo aí e já se inscreva aí. E você que já é inscrito, como sempre, muito obrigado, mas não se esqueça de dar aquele joinha para abençoar aí o canal, tá certo? E, claro, divulguem aí nas suas redes sociais, tá certo? Vamos então para a aula. Texto áureo, vos digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Verdade prática diz que Jesus é o bom pastor, que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. Então Jesus aí é o bom pastor. Foi ele aí que deu a sua vida por nós, pelas suas ovelhas, tá certo? Temos por objetivo geral nesta lição destacar na classe o desejo de alcançar os que se afastam da presença de Deus. Esse é o nosso foco no objetivo geral, tá certo? Alcançar aqueles que se afastaram por um motivo e outro da presença do Senhor, tá certo? Leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 3 ao 10. Como de costume, eu nunca faço a leitura, para que nós venhamos ganhar tempo aí na aula, tá certo? A introdução diz o seguinte: o que levou Jesus a apresentar a parábola da ovelha perdida? Ou a parábola da dracma perdida? E até mesmo a parábola do filho pródigo. O que levou o Senhor Jesus a contar essas parábolas? É o que nós vamos estudar dentro desta lição, tá certo? Foi a insensata murmuração dos fariseus e dos escribas, mostrando o quanto eles eram ignorantes do verdadeiro propósito da missão e ministério de Cristo. Foi por isso que Jesus trouxe essas parábolas aí para os fariseus, os murmuradores, tá certo? Tópico 1, interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdidas. Subtópico 1, a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, ela ilustra a busca pelo perdido. Ou seja, uma ovelha perdida é um símbolo do descuidado e desatento pecador que anda sem rumo e afasta-se totalmente de Deus. Então, a parábola da ovelha perdida, ela ilustra aí o pecador que, por algum descuido na vida,
se afastou dos caminhos do Senhor. Então, é possível sim cair da graça, tá certo? Temos que permanecer firme e forte na presença do Senhor, porque a graça ela é resistível sim, certo? Inclinando-se para o pecado e prosseguindo nele sem atentar para o fim que tal vida leva. Então, o pecador desatento aí, ele pode estar caminhando de passos largos aí ao abismo, tá certo? Provérbio 29 diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Então, é perigoso o caminho daqueles que andam desatentos, daqueles que não têm mais temor a Deus, daqueles que fazem as coisas de qualquer jeito. Jamais devemos levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Se é para Deus, tem que ser do jeito dele, não dos nossos, para que nós não venhamos cair aí no caminho da desatenção e venhamos cair aí no erro aí do pecado de endurecer a cerviz e de uma maneira que não possa ser mais aí restaurado, tá certo? Romanos 6,23 diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o salário, a morte, ela tem um preço. O pecado tem um preço. O pecado tem um salário. E qual que é o salário do pecado? É a morte. E a morte é eterna. Mas Jesus Cristo, ele tem vida e vida em abundante. O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, tá certo? Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor demonstra compaixão. Ele não a repreende ou censura, não arrasta, obriga ou ordena, mas leva nos seus ombros. Então, quando o pastor encontra aqui a sua ovelha, a ovelha que estava perdida, o que é que ele faz? Ele não brigou com ela, ele não a censurou, ele não arrastou obrigada, ele não ordenou, mas ele a colocou em seus ombros e levou para o aprisco, para um lugar seguro. É assim que Jesus faz nas nossas vidas. Foi assim que ele fez na minha vida e tenho certeza que foi assim que ele fez na sua vida. Jesus não nos joga na cara o nosso pecado. Quando nós nos arrependemos de coração verdadeiramente aquebrantado, ele nos coloca em seus ombros, nos acolhe em seus braços eternos e nos dá aí conforto, paz e vida eterna. Esse é o amor do Senhor para conosco. Tenho certeza que Jesus fez isso na sua vida. Não te repreendeu, não te arrastou, não te obrigou, mas o colocou em seus ombros e o trouxe para perto de si para lhe acalentar. Certo? Subtópico 2, a parábola da dracma perdida. Falamos no subtópico 1 da parábola da ovelha perdida. Agora vamos falar da dracma. Deus é comparado com a mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu. Muito embora a mulher tivesse ainda 9 moedas, ela se empenha em procurar que se perderam. Então, ela tinha 10 moedas, 10 dracmas. Então, ela perdeu uma, mas o que ela fez? Se preocupou com aquela moeda que havia se perdido. Por quê? Porque o valor era equivalente a um dia de salário de um trabalhador agrícola. Então, por isso, ela acende a lâmpada, varre a casa e procura diligentemente fazer uma verdadeira faxina. Então, nós temos um valor muito mais equivalente ao valor de uma moeda, claro. Essa moeda, ela tinha um valor equivalente aí a um salário de um trabalhador agrícola. E o nosso valor é muito mais do que qualquer valor monetariamente falando. Jesus ele nos comprou com um preço alto, ele pagou a nossa dívida que nós tínhamos com o Pai, certo? Então nós temos muito valor e é por isso que Deus ele nos amou e se preocupa com o nosso bem-estar. A vontade de Deus é que todos estejam salvos, tá certo? Então devemos também compreender que uma alma para Deus vale muito. Nós devemos também, assim como Jesus ou assim como esta mulher, como o bom pastor e essa mulher, foi atrás dos seus... no caso, essa mulher foi atrás da sua moeda porque tinha um valor para ela, as almas também têm valor para Deus e por isso devemos ter essa preocupação em ir atrás das ovelhas perdidas. Jesus é o bom pastor. Nós simplesmente somos co-pastor
né, do Senhor, porque Ele é o nosso e supremo pastor, tá certo? Quando alguém peca e se afasta de Deus, é como se quisesse se esconder do Senhor. Por isso, essa afirmação de Jesus. Ele disse, a respeito de se esconder. A respeito de se esconder de Deus, lembramos o que fizeram Adão e Eva quando desobedeceram ao Criador e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Então, a respeito aqui do se esconder de Deus, assim é nós, quando nós pecamos. O pecador, ele se esconde da presença do Eterno quando está em pecado, porque o que faz nos separar de Deus é o pecado. O pecado tem essa barreira de separação. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder da presença do Senhor. Então, da mesma forma, assim é o pecador dos dias atuais. Então, quando alguém está afastado de Deus, é como se ele quisesse, né, se esconder do Senhor. Por isso Jesus deu essa afirmação, tá certo? Tópico 2, precisamos buscar quem se desgarrou. Subtópico 1, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então essa é a vontade de Deus, que todos os homens venham ser salvos, tá certo? Na condição de perdidas, todas as pessoas precisam de salvação. Esse é o primeiro ponto. Todos nós precisamos de salvação. Por que o ser humano precisa de um salvador? Primeiro porque a questão do pecado ele não pode resolver. O homem não pode resolver o pecado por si mesmo. E ele é pecador por natureza. Ele não é pecador porque peca. Ele peca porque ele é pecador por natureza, certo? Por isso precisa de um Salvador. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui já está um ponto central. Todos pecaram. Então todos precisam de Jesus como Salvador, tá certo? E o Senhor está disposto a salvá-lo. Então, assim como todos pecaram e como todos nós somos pecadores, o Senhor Jesus está disposto a salvar. Basta nos arrependermos dos nossos pecados e transgressões e entregar a nossa vida ao senhorio do Mestre. Jesus, ele salva sozinho. Jesus não precisa de nada, né? A sua obra foi completa e perfeita. Ele salva e salva bem salvo, tá certo? Basta alguém crer e confiar nele até o fim. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Isso aqui é um diálogo de Jesus com Nicodemos, tá certo? Jesus diz para Nicodemos que Deus amou o ser humano de tal maneira que deu o próprio Filho, ou seja, o próprio Cristo, para que todos que crescem nele não morressem, mas viessem a ter a vida eterna. Não é verdade? Apenas serão salvas as pessoas que aceitam o Senhor Jesus e reconhecem suas condições. Para ser salvo, tem aqui uma condição. É o quê? É aceitar Jesus como seu Salvador. Reconhecer que são pecadores, tá certo? Deus disse que Ele mesmo procuraria suas ovelhas. Então, é claro que não depende só de nós. A salvação também, se Deus não intervir, como nós poderíamos nos salvar? Porque pelas nossas próprias forças nós não conseguimos ir até o Senhor. Ezequiel 34:12 diz que, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia nublado e de escuridão. Então, está aqui bem claro e específico que Deus ele vai em busca do pecador. Jesus mesmo disse para Zaqueu que ele veio buscar o que se havia perdido, não é verdade? Subtópico 2, Jesus é um pastor que está sempre em ação. Inacessável em sua tarefa, Cristo como pastor conduz suas ovelhas. João 10,4 diz que e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Então Jesus ele é incansável. De uma coisa você pode ter certeza, Jesus não dorme, não cansa e nem descansa. Ele está sempre velando e cuidando pelas suas ovelhas, pela minha e pela tua vida. Enquanto estamos dormindo, ele está acordado velando por nós, não é verdade? A Bíblia diz que ele está à destra do Pai intercedendo por nós.
Então, o pastoreio de Jesus é feito com amor. Isso é importante. Jesus nos pastoreia com amor, nos corrige porque nos ama e nos orienta porque Ele ama as suas ovelhas. Pois Ele trata as suas ovelhas com ternura e mansidão. Confere depois em Isaías 40:11 e 1 de Pedro 5:2. Então, o pastoreio de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o pastor e bispo das vossas almas. Qual é a função do pastor? Pastorear. E a função do bispo? Supervisionar. Então, Jesus, ele é esse pastor. Só que ele é um pastor amoroso, ele é um pastor que cuida com ternura e com mansidão das suas ovelhas. E a Bíblia diz que Jesus, ele dá sua vida por suas ovelhas. Na verdade, João 10:10, ele diz que eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Foi o que Jesus fez. Morreu naquela cruz para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Quem crê em Jesus e se batizar será salvo. Quem não crê já está condenado. Porque o fator principal da salvação, o alvo principal é Jesus. A obra dele na cruz do Calvário foi completa. A nossa salvação não está em um dia, nem num ato que alguém venha fazer. Está em uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus. Se essa aula até aqui tem sido bênção para você, se não deu aquele joinha, não esqueça de dar um joinha e dar um gostei. Se não é inscrito, se inscreva, tá certo? Essa aula foi elaborada principalmente para você que dá aula na escola bíblica dominical. Não é fácil você dar uma aula assim, com imagem, com animações, resumida, é mais simples e bem objetiva. Então, o foco principal aqui é tentar passar para você, professor, ou você que está até mesmo ouvindo, que não é professor, mas está assistindo aí e gosta das aulas, é mostrar que na simplicidade as coisas ficam mais claras e de fácil compreensão. E o foco é você também fazer parte aí de centenas de igrejas que faz uso desse trabalho, tá certo? Vamos avançar. Subtópico 3, resgatando a ovelha desgarrada. A ovelha que acaba de se desgarrar o faz pelo fato de que ainda não está firme e precisa encontrar meios para estruturar sua fé, evitando que se afaste das demais. Então, a ovelha, por que a ovelha se desgarrou? Pelo fato dela ainda não estar firme, pelo fato dela ainda não estar preparada. Então, o cristão, o novo convertido, nós como líderes temos que tomar muito cuidado, porque ele ainda está precisando de orientações, ele está se afirmando ainda na fé. Então, aí ele é alvo fácil para o lobo, não é verdade? Qualquer vento de doutrina pode levar essa pessoa a se desgarrar do rebanho. E uma ovelha, quando ela está fora do rebanho, ela é alvo fácil, é presa fácil para o seu adversário. Além da intercessão, há 4 passos mínimos para resgatar uma ovelha desgarrada. Quando uma ovelha se desgarra do seu rebanho, ou quando uma pessoa desvia do caminho do Senhor, o que nós devemos fazer, além de orar, além de interceder? 4 passos mínimos que nós vamos ver agora, tá certo? Primeiro passo, procura a pessoa, não é verdade? Você procura a pessoa, demonstra interesse, evite julgamentos e questionamentos sobre o motivo do seu afastamento. Então, você procura a pessoa, por que é que a pessoa desviou ou o motivo, você não tem que entrar em detalhe dessas coisas. Você procure ali se interessar em ouvir a pessoa, saber se a pessoa está bem e tratá-la da melhor maneira possível, tá certo? Não fazendo julgamento, não questionando por que ela se afastou, não, nada disso. É conversar com a pessoa, ser amiga da pessoa, procurar entender, saber se ela está precisando de alguma coisa, tá certo? Segundo passo é comprometer-se com a responsabilidade assumida. Foi na casa da pessoa que estava desviada. Se comprometeu em algo, se comprometeu em fazer uma visita outras vezes, fazer oração outras vezes, seja lá qual for o compromisso, tem que ter essa responsabilidade de assumir. Então, resgatar dá muito mais trabalho do que converter. Então, é muito mais trabalhoso resgatar do que converter uma pessoa. Quem já lidou com essa situação sabe. Quem já lidou com pessoas afastadas dos caminhos do Senhor sabe o que eu estou falando. É difícil, tá certo? Porque a pessoa já sabe tudo, já passou por algumas experiências desagradáveis, etc. e tal, tá certo? Então,
esteja disposto a apoiar a pessoa, isso é importante, está disposto a apoiar aquela pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, colocando-se ao seu lado em todos os momentos possíveis. Claro que nós devemos também ser sábios, né, no que vamos prometer. Nós não podemos prometer aquilo que não possamos cumprir, não é verdade? Mas se nós possamos cumprir, e se cumprimos, e se prometemos, temos que cumprir, não é verdade? E o passo 3, envolva a pessoa em atividades e pequenas responsabilidades com as outras pessoas ou grupo. Então isso é importante. A pessoa pegou confiança em você, envolva ela em alguma atividade pequena, não vá dar atividades grandes, coisas difíceis, não, coisas mínimas, que faz muita diferença. Sei lá, em anotar nome de visitante, ou qualquer atividade que você possa dar ali dentro da igreja, ou até mesmo no seu ambiente, de repente você está fazendo um culto no lar, pede para essa pessoa, pede para ela dar um depoimento, alguma coisa para ela se envolver com aquele grupo, né? Para ela se sentir responsável, para ela se sentir ativa de alguma forma. Então, para que ela sinta o desejo de ser útil, a pessoa quer ser útil, né, na casa do Senhor, e de se envolver com as atividades da igreja. Isso é muito importante, fazer com que a pessoa participe, né, das atividades da igreja. E o quarto passo é nutrir com a boa palavra. Essa aqui é o mais importante. A ovelha que retornou, a ovelha que você está tratando, tem que ter uma boa palavra para cuidar dela. Isso significa não julgar, mas estender as mãos em sinal de boas-vindas. Então, uma boa palavra, né, não significa julgar, mas estender a sua mão para que aquela pessoa se sinta bem acolhida. Significa ajudar a entender e buscar a compreensão das doutrinas e princípios da igreja, para que, aos poucos, essa pessoa ela possa compreender por si própria o que a doutrina ensina e com essa compreensão que ela está tendo, ela encontre razão para adquirir firmeza. A pessoa às vezes tem que ter razão em alguma coisa, tem que ter motivo para que ela permaneça naquela determinada denominação, naquele determinado lugar, tá certo? Para que ela se afirme e se alicerce. Mas isso começa por uma boa base, que é a palavra do Senhor. Tópico 3 e último subtópico, para nós finalizarmos aqui esta aula, diz assim: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. No subtópico 1, diz que Deus não analisa os motivos pelos quais as pessoas se perdem. Isso é bem ilustrado na parábola da ovelha perdida. Mas o reencontro exige arrependimento. Isso também é muito importante. Deus ele não analisa os motivos, mas ele exige que o arrependido, né, que o reencontro dessa pessoa exige ali dela um certo arrependimento sincero, não é verdade? Jesus não está preocupado se ela, no caso a ovelha, é uma rebelde que gostava de fugir. Não, Deus não está preocupado com isso. Jesus ele não se preocupou, porque ele não questionou porque aquela ovelha era rebelde e por que ela fugiu. Não. Porém, a primeira preocupação de Jesus, sendo ele o bom pastor, foi de quê? É de encontrar a ovelha perdida. Então, a primeira preocupação de Jesus foi encontrar a ovelha perdida. Então, essa é a nossa missão. Se preocupar primeiro com a pessoa que foi perdida. Sem questionar, né, ou sem levar em consideração a rebeldia. Não é verdade? Todos nós fomos rebeldes um dia e ainda somos em alguns aspectos que precisamos mudar, não é verdade? Na verdade, a mais simples resposta para ser encontrado por Jesus e cuidado por ele se chama arrependimento. Então, a mais simples resposta para ser encontrado pelo Senhor Jesus, para Jesus nos encontrar, é quando ele acha um coração arrependido. Se o teu coração está arrependido, tenho certeza que Jesus já te encontrou, já te achou, porque é isso que faz Jesus se comover com a nossa situação. Não é por causa do meu choro, nem do meu sofrimento que Deus ele se comove. Ele se comove quando ele vê um coração verdadeiramente arrependido. Então, quando a pessoa se arrepende, Jesus ele se aproxima, ele cuida, ele dá o consolo e ele tira o pecador da lama do pecado. Não é verdade? Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Porventura há alguma coisa impossível para Deus? Está lá escrito no livro de Gênesis. No livro de Lucas vem a resposta. Não, nada é impossível
para Deus. Sem arrependimento será impossível salvar-nos e ficar firme com Cristo. Sem arrependimento, meu irmão, difícil encontrar salvação, porque a salvação está em Jesus. Mas para isso eu tenho que me arrepender dos meus pecados e se aproximar dele. Se eu não me arrependo, eu não me aproximo dele. Jesus disse que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a pessoa que não se arrepende dos seus pecados, não ouve, não dá atenção, não quer saber, né, de Deus. Então, se ele não quer saber de Deus, se ele não se arrepende, o Espírito Santo não pode trabalhar na vida dele, porque nós temos livre arbítrio. Tá certo? Ficou bem claro? Então vamos avançar. Lucas 15, 17 e 18 fala aqui do filho pródigo. E diz assim: tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, olha só, o arrependimento, né? Ele fez tudo de errado. O pai aqui não se preocupou com a rebeldia dele, com o que ele fez no passado, mas o pai viu o que ele estava fazendo no momento, no presente. Ele disse: levantar-me-ei, ou seja, se arrependeu, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Isso aqui é a atitude de um verdadeiro pecador arrependido. Então, quem se arrepende alcança a misericórdia do Senhor. Tenho certeza que você que está me ouvindo já se arrependeu. E se não se arrependeu, ainda há tempo. Se arrependa, procura uma igreja, que Jesus tem perdão para você. Tá certo? Subtópico 2, Deus está disposto a perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar, se nós verdadeiramente estivermos dispostos a pedir perdão. Então, se alguém está disposto a pedir perdão, não existe pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Isso diz em Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados, olha só, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, não há pecador arrependido que Deus não acolha em seus braços. Console o coração e lhes dê paz. Não existe pecador arrependido que o sangue de Jesus não possa perdoar. E, além de perdoar, a Bíblia diz que Ele nos perdoa, nos purifica de todos os pecados. Não é verdade? Nos consola e nos dá paz. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Subtópico 3 e último subtópico: alegria da salvação. Se por um lado o pecador encontra paz na salvação outorgada pelo Senhor, e também um fato de que ele torna-se uma pessoa feliz. É também um fato de que ele torna-se uma pessoa feliz? Claro, se o Senhor, se o pecador encontra no Senhor a sua salvação, que foi dada pelo próprio Cristo, claro que ele também vai encontrar aí felicidade, paz, prosperidade e vida eterna na pessoa do Senhor, tá certo? Salmo 51:12 diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, não é verdade? Para que a nossa alegria seja completa, o que é que nós precisamos? Nós precisamos da alegria do Senhor. Por quê? Porque Ele é a nossa força. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? Aí aqui tem a resposta. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tenho certeza que você está forte na presença do Senhor, porque o Senhor tem te guardado e tem te sustentado. E louvado seja o nome do Eterno. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e vosso gozo seja completo. Olha a vontade de Deus aqui para as nossas vidas. Que a nossa alegria seja completa em Cristo. Tá certo? Chegamos na conclusão. Deus está esperando a sua volta. Ele perdoará os seus pecados, não os lançará em seu rosto. Tirará de você as vestes imundas e lhes dará novas roupas, que são os dons do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Quer voltar ao Senhor? Quer voltar aos braços do Pai Celeste? É uma pergunta para você, que talvez esteja me ouvindo e está afastado dos caminhos do Senhor.
Quer? Então aceite Jesus e terá um lugar à mesa do banquete com Ele no céu, tá certo? Entrega a tua vida para Cristo hoje mesmo e deixa aí no comentário do vídeo esse testemunho para o nome do Senhor ser glorificado. Grande será a alegria ali com a sua volta, isso nos céus, tá certo? Então, vem sem demora, Jesus te ama. Bom, meus queridos, aqui eu encerro esta aula. Que Deus abençoe. Um abraço para todos os inscritos do meu canal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos ajudar. Tudo isso e muito mais faremos dentro do reino, se for da vontade do Senhor.